Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre hipertrofia, sobre ganho de massa muscular. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui no botão para você se inscrever e ativa as notificações no sininho. E se você gosta também desse tipo de conteúdo, se você também está buscando ter um corpo mais bonito, uma saúde melhor, já curte esse vídeo para que ele também chegue a mais pessoas. Bom, então como eu falei, a gente vai falar hoje sobre hipertrofia. Hipertrofia é o processo de adaptação dos músculos aos treinamentos e que ele gera um ganho de massa muscular. E qual que é a importância da gente trabalhar a hipertrofia? A primeira coisa que eu digo que é importante é por causa dos processos naturais do nosso corpo. A tendência é que ao longo dos anos a gente vá perdendo massa magra e perdendo força muscular. Então esse processo de você trabalhar a hipertrofia nos seus treinos, ele é importante para você manter os músculos que o seu corpo tem. Isso vai ser importante lá na frente, quando você estiver mais idoso e você precisar fazer as atividades do dia a dia de forma satisfatória, você conseguir subir escadas, você conseguir sentar e levantar. São atividades que para os mais jovens elas são comuns, mas alguns idosos eles têm dificuldade porque eles já não têm a quantia de músculos que permita a eles fazerem essas atividades com facilidade. Então, primeiro, para a gente manter isso ao longo dos anos, né, com o nosso envelhecimento, é importante a gente trabalhar a hipertrofia e manter, até aumentar a nossa massa magra, para a gente ter um bom metabolismo, né? Como eu já falei em outros vídeos, quanto mais músculo você tem, melhor é o seu metabolismo. Altos níveis de músculo no corpo, eles permitem que o nosso metabolismo seja mais acelerado, porque o músculo ele gasta bastante energia para ele se manter. Então é importante você trabalhar a hipertrofia sim, para você manter esses bons níveis, manter um metabolismo bom ao longo dos anos. Uma outra coisa que é importante é você trabalhar a hipertrofia para compensar algumas deficiências do estilo de vida. Tem muitas pessoas hoje em dia que elas trabalham em escritórios, trabalham sentadas o dia todo na frente do computador, andam de carro o dia inteiro, pegam um elevador. Então aqueles pequenos estímulos que antigamente as pessoas tinham, né, de subir escadas, andar alguns quarteirões, fazer algumas atividades que envolvam mais movimento no dia a dia, tem muitas pessoas que elas não conseguem fazer isso tanto no seu dia a dia, porque o estilo de vida que elas têm é um estilo de vida mais sedentário. Então, com isso, você acaba acelerando esse processo de perda de músculos ao longo da vida. Você acaba tendo menos músculos do que você precisaria ter. E isso pode te prejudicar tanto nas atividades do dia a dia, quanto em atividades de lazer, como viagens que talvez você queira fazer, passeios de final de semana, que vão exigir que você tenha um certo nível de força no seu corpo e uma certa quantidade de músculos. Eu sempre falo que quando você vai viajar e você tem um estilo de vida muito sedentário, você acaba tendo muita dificuldade em fazer os passeios, em ter aquele ritmo, né, que as viagens de férias às vezes exigem da gente. Tem certos passeios que você não vai conseguir fazer, como trilhas, caminhadas, subir picos, né? Às vezes até se você está num parque de diversões, num parque aquático, você vai se sentir muito cansado. E isso vai prejudicar o quanto você poderia aproveitar dessa viagem de férias. Talvez você nem consiga fazer todos os passeios porque o seu corpo já vai estar exausto. Se você treina hipertrofia, você vai conseguir fazer essas atividades com muito mais facilidade pelo nível de condicionamento do seu corpo, pela quantia de músculos que o seu corpo tem. E outra coisa do estilo de vida que também é importante é que às vezes assim, se as pessoas elas ficam muito tempo sentadas, talvez alguns dos músculos das pernas, né, dos glúteos, eles possam estar fracos. Então você consegue compensar isso com o treinamento. Para outras pessoas, elas acabam trabalhando muito tempo sentadas e a postura delas, a musculatura das costas, né, os músculos que cuidam da nossa postura, de manter a nossa coluna ereta, talvez eles precisem ser mais trabalhados porque durante o dia eles não são muito estimulados. Esse treino de hipertrofia, ele pode ajudar a manter esses músculos em níveis mais satisfatórios, em níveis normais, e ele vai compensar toda essa falta de movimento que o dia a dia dessa pessoa está proporcionando para ela. E aí com isso a pessoa consegue se manter saudável, se manter com uma boa postura, ela pode até evitar dores, lesões e outros problemas futuros por causa dessa inatividade física, dessa inatividade dos músculos.
Quando a gente faz treinos de força, a gente vai ter sempre uma adaptação no nosso corpo para que o nosso corpo consiga realizar esse tipo de treinamento. Isso pode ser tanto com treinamentos específicos, como a musculação ou treinamento funcional, como também algumas modalidades esportivas que vão exigir maiores níveis de força da nossa musculatura. Então eu vou passar hoje com vocês sobre alguns pontos que eles são importantes para você que está buscando hipertrofia muscular, que está buscando esse tipo de resultado com os seus treinos. E o primeiro ponto é exatamente o treinamento. Você tem que pensar que tipo de treinamento, que tipo de exercícios você está fazendo para você atingir esse objetivo. Que nem eu falei, os treinos mais comuns, eles são treinos de força, só que eles não são treinos que a gente chama de força máxima, né? Seriam treinos que eles têm poucas repetições e cargas elevadas nas séries. As cargas elevadas, elas estimulam o músculo a fazer essa adaptação e aumentar o seu volume ou aumentar a sua força. Para quem está começando a treinar, as primeiras semanas a gente tem uma adaptação no nosso corpo, que é uma adaptação neural. O corpo ele vai se acostumar àquele exercício se organizando em termos neurológicos, ou seja, a comunicação entre o nosso sistema nervoso e os nossos músculos, ela vai melhorar. Por isso que a gente tem uma melhora da nossa força nas primeiras semanas de treinamento. Não é tanto uma adaptação do próprio músculo, né? A gente tem pouco ganho de massa magra, a gente tem mais uma adaptação neural nesse período. Passado esse período que a gente fez, que o nosso corpo fez essa adaptação neural, a gente vai começar as adaptações do próprio tecido muscular. Então, cada treinamento, ele gera como se fossem micro lesões no nosso músculo. São pequenas lesões que elas são feitas durante os movimentos, durante o esforço do treino. Essas micro lesões, quando o músculo se recupera, o músculo tende a ficar maior, a ficar mais denso do que ele era antes. E esse tipo de adaptação é o que vai gerar o ganho de massa magra pelo nosso corpo. Então, sobre o treinamento, a gente tem que pensar primeiro no tipo de exercício, né, que você está fazendo. Teria que ser um exercício de força. A gente costuma ter um parâmetro, né, para a gente montar treinos de hipertrofia, que são repetições entre 8 e 12 repetições em cada série. Geralmente também um maior número de séries pode estimular o músculo a hipertrofiar. Então, se você realizar pelo menos 3 séries, né, de 3 a 6 séries, você pode ter um resultado melhor em termos de hipertrofia. Em relação às cargas, elas realmente têm que ser cargas elevadas. Tem alguns testes que eles determinam o que a gente chama de carga máxima, que seria o máximo que você consegue utilizar de peso, né, de carga em uma repetição de um determinado movimento. Então, por exemplo, se você está analisando o movimento do supino, seria o máximo de carga que você consegue realizar uma repetição de supino. Essa seria a carga máxima, né? Ou a gente pode mensurar, por exemplo, a carga máxima para 10 repetições, se a sua série vai ser de 10 repetições. Seria a carga que você consegue realizar exatamente 10 repetições. Você não vai conseguir realizar 11 repetições e se você realizar só 9 repetições, você sente que você conseguiria realizar mais uma, teria que ser exatamente 10. Essa carga, ela é um pouco difícil, né, dela ser mensurada, tem alguns testes que eles mensuram a carga máxima para uma repetição e com esse valor de carga máxima para uma repetição, a gente estabelece algumas porcentagens, né? Para a gente gerar hipertrofia no nosso corpo, a gente usa porcentagens mais elevadas. Mais de 70%, 80% da carga máxima seria para quem fez esse teste. Para quem não fez o teste, você teria que usar a sua percepção. Então você tem que realizar a sua série e nas últimas repetições você tem que sentir que você realmente não conseguiria realizar uma série maior. Então se você está fazendo uma série de 10 repetições, quando chegar ali pela 9ª, 10ª repetição, você tem que sentir que o seu corpo realmente está no limite. Se você terminar a 10ª repetição e você sentir que você aguentaria fazer mais umas 5 repetições, você vai ter que aumentar essa carga, porque essa carga pode ser que esteja um pouco leve e talvez você não consiga atingir esse objetivo de hipertrofia, porque a hipertrofia, para você aumentar o seu músculo, você realmente vai precisar de uma carga mais elevada. Uma outra coisa importante sobre os treinamentos é que eles não podem ter intervalos muito grandes entre eles, entre os estímulos para cada grupo muscular. Então, por exemplo, se você não está treinando toda semana, é o que eu sempre falo da regularidade, né? Você tem que ter a regularidade.
Se você não está treinando toda semana, você não vai conseguir estimular o seu corpo para que ele consiga se adaptar e aumentar a massa muscular. Então você teria que, primeira coisa, treinar com regularidade. Acho que esse é o ponto mais importante se você quer ter hipertrofia. E a segunda coisa, você tem que ver bem os intervalos que você está dando entre os grupos musculares. Vamos supor que você tem 2 tipos de treino. Você faz um treino A e um treino B na sua semana. E o ideal seria que você fizesse pelo menos 2 vezes por semana esses treinos, né? Então vamos supor que o treino A seja para membros superiores e o treino B seja para membros inferiores. Se você passar uma semana que você treine somente uma vez cada um desses treinos e daí você vai treinar novamente eles só na semana seguinte, esse intervalo talvez ele seja muito longo para te gerar hipertrofia. Então o que eu recomendo é no máximo intervalo de 3, no máximo 4 dias, em cada segmento, em cada grupo muscular que você deu o estímulo. Então vamos supor, se você fez o treino A na segunda-feira, vamos contar 4 dias. Você teria que ter terça, quarta, quinta, na sexta-feira você teria que pelo menos fazer o treino A novamente, para você gerar aquele mesmo estímulo no seu corpo e você não dar um intervalo tão grande. Quando você dá um intervalo muito grande no seu corpo, o seu corpo ele vai perceber que talvez aquela mudança, aquela alteração, aquela adaptação que ele estava se esforçando para gerar, talvez ela não seja necessária, porque ele não é um estímulo contínuo. Você não vai precisar ter mais músculo se você não precisa sempre daquele nível de força. Agora, quando você tem um estímulo constante, você treina, depois de alguns dias você treina de novo, o seu corpo percebe que aquela adaptação ela é necessária. Então ele vai trabalhar no sentido de gerar adaptação e depois ele vai manter essa adaptação porque esse estímulo está constantemente surgindo no seu corpo. Também é importante que você realize esses treinos e que você dê esse intervalo de pelo menos 1, 2, 3 dias, né, entre um treino e outro, porque o corpo ele também precisa desse tempo para ele se recuperar. Então essas adaptações, essa recuperação das microlesões, ela vai acontecer nesse período, entre um treino e outro. Então esse período que você dá de pausa entre um estímulo e outro, ele é super importante para que o seu músculo ele consiga se adaptar, para que ele consiga fazer o que é necessário para gerar hipertrofia. Se você não der intervalos, você der um estímulo muito grande, você pode até gerar uma fadiga muito grande no seu músculo e você pode até ter um overtraining, ter algum outro problema mais sério, ter uma lesão, porque você está gerando estímulos fortes, né, que são os estímulos para hipertrofia, eles são fortes e você não está dando o tempo suficiente para o seu corpo se recuperar, para o seu corpo se adaptar e conseguir, assim, ter um melhor desempenho até nos próximos treinos, né? Uma outra coisa importante sobre os treinos é você ter aquela variabilidade que a gente fala. A variabilidade ela é importante porque você tem que sempre mudar os estímulos que você está dando para o seu corpo. Então vamos pensar, se você está acostumado a fazer agachamento com uma determinada carga, vamos supor que você faz um agachamento livre segurando halteres de 10 kg, um em cada mão. Então o seu corpo ele vai se adaptar primeiro ao movimento do agachamento, vai se adaptar àquela carga e vai se adaptar ao número de repetições que você está fazendo. Então o que seria importante? Você trabalhar exercícios diferentes nos seus treinos. Então assim, hoje você trabalha o agachamento, quem sabe daqui 2, 3 semanas você começa a trabalhar um afundo, depois de mais algumas semanas você pode trabalhar um leg press. Então você teria que procurar movimentos que eles trabalhem aquele grupo de músculos que você está pretendendo, ou que eles trabalhem aquela habilidade de movimento, né, que você está pretendendo, e você teria que ir mudando esses estímulos conforme o tempo vai passando, para o seu corpo nunca acostumar. Se ele acostuma, ele deixa de gerar essa adaptação da hipertrofia. Se ele está fazendo um exercício diferente, talvez ele tenha que adaptar mais alguma coisa na musculatura para conseguir realizar aquele movimento de uma forma satisfatória. Então você mudar os exercícios é algo muito importante. E se você tem alguns exercícios que você precisa fazer e que eles te dão mais resultados, o que você pode fazer para gerar essa variabilidade é mudar o número de repetições, a carga ou até mesmo a velocidade com que você realiza o movimento. Por exemplo, se você realiza as suas repetições de agachamento num movimento rápido, você poderia começar a realizar um movimento mais lento. O movimento mais lento ele pode estimular outras fibras que são mais propícias a realizar um movimento mais lento.
ele vai ficar um tempo maior realizando aquele movimento, e quanto maior o tempo, maior vai ser o estímulo, maior vai ser a possibilidade de você gerar essas microlesões no seu músculo, e aí você consegue mudar o seu estímulo também e o seu corpo se adaptar àquele tipo de movimento também. E é importante a variação tanto nos exercícios quanto nesses outros fatores, né, na velocidade, na carga, né, porque o seu corpo ele se acostuma com aquilo. Vamos supor, se você está fazendo um agachamento por algumas semanas e depois você muda para o afundo, ele vai acostumar a ir para o afundo. Só que daí, a hora que você volta a fazer o agachamento ele vai ter um estímulo ainda no seu corpo, porque você ficou algumas semanas sem executar ele. Então essas variações, elas são muito importantes. Essas mudanças, né, de tempos em tempos, elas são importantes para você sempre gerar estímulos no seu corpo e o seu corpo sempre se adaptando e sempre melhorando um pouco mais, tanto os níveis de força quanto a quantia de massa magra que ele vai ter no corpo. Em relação a esses períodos que a gente teria que estar trocando os estímulos, eu recomendo um período de no máximo 3 meses para você mudar o estímulo. Um período seria de 1 a 3 meses, vai depender muito do treino que você está fazendo e dos resultados que você está obtendo também. Alguns treinos que são muito extenuantes, que são muito pesados, você pode fazer por um período mais curto, né? Mais próximo de 3 semanas, talvez ele gere um resultado ótimo nesse período e você consiga, mudando esse estímulo, você vai ter um resultado melhor. Porque esses treinos muito intensos, talvez você não consiga sustentar por um período de tempo muito longo. E o seu corpo também vai precisar alternar períodos de treino mais forte, mais extenuante, com períodos de treino mais leve. Se você sempre treinar forte, você nunca dá um período de descanso, pelo menos uma semana de descanso, que seria aquela semana que a gente chama de semana de recuperação, o seu corpo também ele pode ficar exausto e ele pode deixar de te gerar resultados e às vezes gerar até lesões, como eu já tinha dito, né? Então, um período entre 2 e 3 meses é um período ótimo para você mudar o seu treino, mudar os estímulos que você está dando para o seu corpo, para que ele continue tendo bons resultados de hipertrofia. Uma outra dica também que ela é válida é você alternar os tipos de treino entre hipertrofia, resistência, força máxima. Você pode potencializar os seus resultados em hipertrofia. Se você ficar muitos meses treinando somente hipertrofia, mesmo que você esteja mudando os exercícios, mudando o treino, esse estímulo, como ele vai ser muito parecido, tanto em carga quanto em repetições, pode ser que o seu corpo já pare de dar bons resultados. Então, de repente, se você alternar um período de resistência, você faz um treino de hipertrofia durante 2 meses e depois você joga um treino de resistência de 1 mês e meio, a hora que você retornar para o treino de hipertrofia, você pode ter uma resposta melhor também do seu corpo. Porque daí o seu corpo ele acostumou com outro tipo de força e quando ele volta a fazer aquela força um pouco maior, né, um treino um pouco mais pesado, com menos repetições, talvez ele gere um resultado melhor em termos de hipertrofia novamente. Então é importante que você observe isso para você sempre conversar com o seu personal ou com o professor que te orienta lá na academia sobre essas mudanças. Se você perceber que você está fazendo o mesmo treino por períodos maiores do que 3, 4 meses, é importante que você converse para você mudar, né? O pessoal que treina em academia assim com as fichas, é muito importante você pedir para o professor mudar essa ficha. Talvez se você pedir uma avaliação física, né, para você ver como é que está o seu corpo, seria o ideal, fazer uma avaliação e mudar o treino para você direcionar novamente para os resultados que você gostaria. Bom, o segundo ponto que ele é importante para você ter bons resultados em hipertrofia é você cuidar da sua alimentação. A construção dos tecidos do nosso corpo, dos tecidos em geral, não somente do tecido muscular, ela depende de você ter proteínas disponíveis no seu corpo. Então, se você tem uma alimentação que ela é rica em proteínas, você vai favorecer a construção dos seus tecidos. E com isso você também favorece a construção dos seus músculos. O tecido muscular é um tecido no nosso corpo que precisa de bastante proteína, porque são as proteínas que a contração de certas proteínas, né, elas vão gerar a força no nosso corpo. Então, se você tiver uma alimentação rica em proteínas, você vai ter um melhor resultado em termos de hipertrofia muscular. Só lembrando que se você consome proteínas em excesso, e isso é muito comum, né, principalmente para quem treina musculação e não tem uma orientação com a alimentação e às vezes quer consumir mais proteína para poder ajudar no ganho de massa magra,
e a pessoa às vezes acaba consumindo bastante proteína, suplementos, sem orientação, sem estar nas doses corretas. O excesso de proteínas ele pode intoxicar o nosso corpo, pode gerar problemas renais, pode gerar problemas de fígado. Então é importante você ter o acompanhamento de um profissional, de um nutricionista ou até mesmo de um médico do esporte, alguém que te oriente e que faça o cálculo se você vai tomar uma suplementação, tá certo? Inclusive até a quantidade mesmo de alimentos que você come, quantidade de carne, de frango, de ovo, né, desses alimentos, ela tem que ser muito bem pensada, tem que ser nas doses adequadas, porque se você consumir em excesso, você pode trazer prejuízos para o seu corpo e aí você não vai conseguir ter os resultados que você está buscando. Então seria sim importante você consumir proteínas, mas você tem que consumir nas doses adequadas, certo? O nutricionista com certeza é o profissional que vai te ajudar nesse processo, que vai conseguir fazer esse cálculo para você de acordo tanto com os seus treinos quanto com o seu estilo de vida, que isso também interfere no ganho de massa magra e na alimentação que ele vai montar para você. Então seria você consumir proteínas de boa qualidade, que são aquelas proteínas que a gente chama que tem um alto valor biológico, né? As proteínas, elas são compostas por aminoácidos, né? Os aminoácidos são as estruturas que juntas elas formam as proteínas. Os aminoácidos a gente tem os essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. As proteínas que têm um alto valor biológico, elas são ricas nesses aminoácidos essenciais. Os aminoácidos não essenciais, a gente chama de não essenciais porque o nosso corpo consegue produzir eles no próprio processo do nosso DNA. Então, se você consome proteínas de alto valor biológico, elas vão te ajudar sim a construir o seu tecido muscular e a trazer os seus resultados em hipertrofia. Com certeza isso vai te ajudar a ganhar músculos. E lembrando que tem que ser sempre em doses adequadas para o seu peso corporal, para a quantia de treino que você está realizando e para o seu estilo de vida, tá? Lembrando que assim, se o seu amigo foi no nutricionista e o nutricionista passou uma certa quantidade de proteína ou de suplementação para ele, você não pode usar isso para você, porque cada cálculo ele é feito individualmente. Cada pessoa tem um peso, uma maneira como o corpo dela funciona, um estilo de vida e tudo isso vai influenciar na quantia de proteína que você vai ter que consumir no seu dia. Além das proteínas, você teria também que consumir quantidades adequadas de carboidratos. Às vezes as pessoas elas focam somente na proteína e elas deixam de pensar no que o corpo delas precisa para conseguir realizar os treinos, para conseguir gerar o movimento, né? Então, se você não consumir quantidades adequadas de carboidratos, você também pode ter prejuízos nos seus resultados. Se você consome carboidratos, os carboidratos certos, nos momentos certos, você vai estar ajudando o seu corpo a construir esses músculos. Se o seu corpo está sentindo falta de carboidrato, ele está precisando de carboidrato e ele não tem uma demanda adequada de carboidrato para ele conseguir realizar os treinos, fazer os movimentos, o que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai usar o próprio músculo para poder gerar essa energia que está faltando. O nosso corpo ele usa primariamente os carboidratos como fonte de energia. São a fonte mais fácil para usar. O nosso sistema nervoso ele funciona somente com fontes de energia vinda dos carboidratos, né? Então, o consumo de carboidratos ele é muito importante quando ele é feito em doses adequadas. Agora, se você está tendo uma deficiência de carboidratos no seu corpo, o seu corpo vai utilizar outras fontes de energia para ele conseguir realizar os movimentos e realizar as funções básicas do corpo. Quando ele não tem muitos carboidratos, ele vai buscar energia nas gorduras. Só que chega às vezes um certo momento que ele já não consegue mais usar os estoques de gordura. Em alguns momentos a demanda está sendo tão alta que ele não vai conseguir metabolizar a gordura e mandar aquilo para o músculo utilizar. Então o músculo acaba usando a própria proteína do músculo, o próprio músculo, para ele poder gerar aquele movimento e conseguir finalizar aquele treino. Então, se você consumir quantidades de carboidrato abaixo do que é necessário ou em momentos que não vão te ajudar nos seus treinos, você pode sim acabar perdendo músculo para realizar esses treinos. Ou assim, o que você ganha de músculo equivale àquilo que você
perdeu antes para você conseguir realizar o treino. Então você tem que ver muito bem a quantia de carboidrato que você está ingerindo, os momentos, né, antes do treino, que tipo de carboidrato você vai consumir, depois do treino, que tipo de carboidrato é importante para você repor aquela glicose do músculo, né, para ele conseguir continuar funcionando bem, para ele conseguir fazer a adaptação necessária. Então tudo isso o nutricionista vai te ajudar para que você tenha melhores resultados. E o último fator que eu queria falar com vocês para te ajudar na hipertrofia é sobre o descanso. O descanso, daí eu digo, tanto o descanso entre os treinos, né, que a gente já conversou um pouco lá na parte do treinamento, quanto a qualidade do sono que você tem, a quantia de horas que você dorme. Isso é muito importante porque essas adaptações que o músculo faz, essa recuperação muscular, ela acontece durante o sono, ela é mais intensa durante o sono, durante o período de descanso. Então, se você é o tipo de pessoa que tem uma qualidade de sono muito ruim, se você acorda muitas vezes no meio da noite, se você vai dormir às vezes muito tarde, acorda muito cedo, você tem poucas horas de sono, se você tem um sono muito agitado, tudo isso vai te influenciar na recuperação do seu corpo. E como o corpo está recuperando microlesões, o corpo vai precisar ter um período de descanso que ajude ele a fazer as adaptações necessárias e a recuperar essas microlesões dos músculos. As pessoas que dormem bem, as pessoas que têm uma boa qualidade de sono, que dormem o número de horas suficientes, elas conseguem ter melhores resultados em termos de hipertrofia e a musculatura consegue se recuperar muito bem de um treino para o outro, né? Tem muitas pessoas que têm o hábito de treinar todos os dias e para quem tem esse hábito, elas percebem que à noite que elas dormem mal ou que elas dormem menos do que elas precisariam dormir, elas se sentem muito cansadas no dia seguinte e o corpo delas não consegue ter o melhor rendimento durante o treino. Ele não consegue ter o mesmo rendimento que ele teria numa noite que você conseguiu dormir bem, que você conseguiu dormir o número de horas suficiente. Então tudo isso vai influenciar no treinamento, no seu desempenho nos treinos e vai influenciar também na recuperação do seu corpo do treinamento. Se você está conseguindo dormir bem, você vai ter uma recuperação melhor e você vai favorecer o seu corpo a ganhar aquela quantia de músculos que você deseja. E só um último detalhe também que vocês devem ficar atentos é com a quantia de aeróbio que você está fazendo. De uma forma geral, o aeróbio ele não vai influenciar tanto no processo de hipertrofia, porém, se você tem feito treinos muito frequentes e muito extenuantes e aeróbios, o que acontece muitas vezes com pessoas que estão treinando, às vezes para correr uma meia maratona, uma maratona, as pessoas que praticam triatlon, que os treinos eles são muito longos, eles são muito extenuantes, eles são muito intensos, você deve também regular a sua alimentação e o seu descanso, pensando também nesses treinos. Se você não está com uma prova marcada, tudo, e às vezes você gosta de fazer aeróbio, se você só tome cuidado com a quantia de aeróbio, a frequência de aeróbio que você está fazendo, para você também não prejudicar o seu corpo no processo de hipertrofia. Porque às vezes você está fazendo um bom trabalho de hipertrofia, só que você pode estar exagerando um pouco na quantia de aeróbio que você está fazendo. Às vezes na intensidade ou às vezes até na frequência. Tem gente que gosta de fazer aeróbio todo dia, né? E aí, às vezes, a sua alimentação pode não ser suficiente, o seu descanso pode não ser suficiente para você conseguir recuperar o seu corpo desse treino aeróbio e ainda gerar uma hipertrofia como resultado do treino de força. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse fator para você também não sobrecarregar o seu corpo e acabar diminuindo os resultados que você poderia ter em termos de hipertrofia. Isso também o seu professor pode te ajudar a dosar e vocês podem ir realizando avaliações periódicas para ir acompanhando, né? Tanto o resultado que você está tendo com os treinos aeróbios, quanto o resultado que você está tendo com os treinos de força e os resultados na sua composição corporal. Se você está conseguindo gerar hipertrofia dos seus músculos ou não, e aí vocês podem ir dosando os treinamentos, né? Mais aeróbio ou menos aeróbio, de acordo com o que o seu corpo estiver precisando. E lembrando também que os resultados estéticos, eles também não são só promovidos pela hipertrofia, né? A hipertrofia é um dos fatores que pode gerar bons resultados no seu corpo. Ela vai gerar o aumento das medidas, né? Vai aumentar a musculatura. Só que muitas vezes você tem que pensar se você está
com o seu tecido adiposo em quantidades satisfatórias, né? Se você também não teria que perder um pouco de gordura, para você conseguir valorizar isso do seu corpo, para isso conseguir aparecer no seu corpo, né? Então a alimentação novamente ela se torna muito importante para você dosar a quantidade de gordura, de carboidrato, de proteína que você está ingerindo e você conseguir ter um resultado estético satisfatório. Porque somente a hipertrofia também ela não vai gerar o resultado estético. Talvez você ainda esteja precisando equilibrar um pouco o seu tecido adiposo, diminuir talvez um pouco. E além disso também, se você quer definição muscular, isso também não vai ser atingido somente com o treino de hipertrofia. O treino de hipertrofia ele vai te ajudar a aumentar a circunferência dos seus músculos, as suas circunferências corporais a partir de um ganho de massa magra, né? Então isso pode ser muito visto na região peitoral, região dos quadris, né, dos glúteos, nas coxas. Então nessas regiões a gente consegue ter um resultado muito interessante. Há outras regiões do nosso corpo que elas têm mais músculos de resistência, né? Então você já não consegue hipertrofiar tanto, essa hipertrofia ela vai ser um pouco menor, mas a gente consegue também ter bons resultados. E tudo isso equilibrado com a composição corporal, né? Equilibrando a quantidade de tecido adiposo e de tecido muscular. Senão você às vezes pode estar aumentando as suas circunferências, as suas medidas, mas isso pode não ser resultado somente de hipertrofia, pode ser também aumento no tecido adiposo. Então ficar sempre atento a isso, fazer as avaliações físicas com uma certa periodicidade, né? Pelo menos a cada 2, 3 meses, realizar para você ir acompanhando a evolução do seu corpo nesse processo. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu fico à disposição, podem colocar nos comentários. Um abraço e até a próxima!